No vídeo de hoje, montanismo, movimento carismático do cristianismo antigo, um antecedente do movimento pentecostal. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. É importante a abordagem deste movimento para se entender o posterior movimento pentecostal. Para uma melhor compreensão, organizei o assunto da seguinte maneira: fundação, fundador, características, propósitos, Tertuliano, principais ensinos, reações contra o movimento e consequências negativas. O movimento montanista surgiu na Frígia, Ásia Menor, na parte posterior do segundo século, década de 170. Teve como fundador Montano. Ele alegava ser o porta-voz do Espírito Santo e que iria anunciar a volta de Cristo e a descida da Nova Jerusalém. Apelava para visões e profecias, ele e duas discípulas, Priscila e Maximila. Elas exortavam os cristãos a se santificarem como preparação para o final dos tempos. Utilizavam-se do termo nova profecia para se autodenominar. Desprezou a Igreja Católica com seus bispos, suas escrituras e sua tradição nascente, alegando ter uma autoridade vinda diretamente do Espírito Santo. Excluídos da Igreja majoritária, os montanistas organizaram-se separadamente. O movimento percorreu um caminho extremista e cometeu vários equívocos. Considerava a Igreja e seus líderes espiritualmente mortos e reivindicava uma nova profecia com todos os sinais e milagres dos dias da Igreja primitiva no Pentecostes. Postura radical, foram considerados espúrios e o êxtase e o balbuciar de línguas estranhas foram censurados e qualificados como de origem demoníaca na época. Foi um movimento nascido da superstição religiosa, o fruto do milenarismo asiático influenciado pelo Apocalipse. O movimento colocou a autoridade das Escrituras em pé de igualdade com as profecias. Tentativa de retorno à Igreja das origens, de reforma da Igreja, de retorno ao estado de perfeição e pureza, como pretexto contra o episcopado monárquico urbano, que sufocava cada vez mais o dom de profecia, isto é, como movimento contra a Igreja organizada sistemática. Movimento político-religioso que nasceu e se radicava nas igrejas das zonas rurais da Frígia contra as igrejas urbanas que se pavoneavam em torno de seus bispos. Reação ao conservadorismo das regiões rurais contra a modernização das igrejas urbanas que vão se helenizando, enfraquecendo sua fisionomia original carismática. Santificar a Igreja e reafirmar as doutrinas do Espírito Santo. Foi também um protesto contra o aumento da força da instituição e diminuição da dependência do Espírito de Deus. Foi uma experiência fracassada.
Tertuliano, no final da vida, um dos mais brilhantes e influentes teólogos cristãos dos primeiros séculos, nutriu simpatias por esse movimento. Sendo partidário de um cristianismo rigoroso e disciplinado, esse pai da igreja sentiu-se atraído pela moralidade ascética dos adeptos da nova profecia. Os principais ensinos do movimento montanista diziam respeito à pregação do jejum como meio de afligir a alma, abstinência sexual para fugir da imoralidade e disposição para o martírio para ser considerado digno de morrer por Cristo. O movimento sofreu diversas reações. Eles foram julgados como vãs, foram rejeitados, tidos como hereges, os fiéis foram expulsos e afastados da comunhão da igreja. A liderança da igreja começou a associar com o montanismo o exercício dos dons espirituais, como falar em línguas, as profecias, os sinais e os milagres. Os excessos cometidos por Montano criaram uma forte barreira na igreja e as manifestações espirituais foram desestimuladas de tal maneira que se extinguiram sob a pressão de bispos temerosos. Os montanistas e suas atitudes contestadoras fez com que a igreja desestimulasse fortemente as manifestações dos dons espirituais de natureza espetacular e miraculosa, principalmente quando tais dons colocavam em risco a autoridade da igreja e de seus líderes ou sua interpretação da Bíblia.